Recortes em Provérbios, capítulo 15, 18 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos do livro de Provérbios para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista as outras séries já gravadas aqui do canal. Nós já gravamos 4 séries sobre Provérbios neste ano. Em janeiro gravamos Provérbios Janeiro 2024, que é uma série composta por 60 vídeos de 30 a 55 minutos, onde nós tratamos de todo o livro de Provérbios. Nos 60 vídeos, nós tratamos os 31 capítulos pela ordem. E você pode assistir esses vídeos que têm um formato de aulas. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida com base em Provérbios. E ali nós temos 31 vídeos. Em cada um dos vídeos, nós pegamos um capítulo de Provérbios, extraímos um trecho e fizemos um comentário para trazer uma lição para a nossa vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Embora o nome seja 5 minutos, os vídeos têm entre 30 e 50 minutos. Por que nós demos o título de 5 minutos? Porque esses vídeos, eles apresentam de forma breve todos os temas que cada capítulo de Provérbios trata. É uma série que tem bons vídeos para quem quer entender todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata. Em abril, nós gravamos a série Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Esta série de leituras em Provérbios tem vídeos que variam de 30 minutos até 1h30, porque os vídeos foram sendo comentados, foram sendo lidos e comentados, apresentando lições práticas para o relacionamento, para melhorar o relacionamento com Deus. E agora em maio, nós estamos gravando esta série que se chama Recortes em Provérbios, com esse objetivo, de extrair as passagens de cada capítulo de Provérbios, trazendo vários recortes para para chamar a atenção desses pontos, para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Então vamos hoje aos recortes do capítulo 15. O capítulo 15 de Provérbios tem um primeiro recorte que fala a respeito da boca. Fala sobre o que nós falamos, sobre as nossas palavras, sobre aquilo que dizemos. E o versículo 1 começa já dizendo que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como você responde numa situação de conflito com o seu cônjuge? Como que você responde a uma situação em que você é abordado por um colega de trabalho, por um colega de faculdade, por uma pessoa no trânsito, por um outro motorista no trânsito, por uma pessoa na rua, quando ela xinga você? Você é daquelas pessoas que já quer responder com um outro xingamento? Se você age assim, a palavra ríspida desperta a ira. A pessoa que faz isso contra você mostra que está em uma situação de instabilidade emocional e de desequilíbrio. Uma pessoa que tem amor próprio, que está bem com Deus, que tem paz no coração e que tem um bom relacionamento na sua casa, jamais vai lançar palavras ríspidas e de ataque gratuito contra outras pessoas. Se você está no trânsito e uma pessoa está dirigindo de maneira agressiva e ela está xingando as pessoas, é porque ela não está bem. Saber isso
de antemão, preparar a sua mente para entender quem faz isso é porque está doente e precisa de tratamento, faz com que você entenda que muitas vezes nós somos a solução. Em dizer, você está bem, dizer assim, você precisa de uma água, você precisa de uma ajuda, isso quebra a continuidade da agressividade, da violência da pessoa, porque a resposta calma desvia a fúria. Quando você responde com gentileza, você chama a atenção da pessoa para que ela volte para o centro do diálogo e da conversa. Muitas separações e divórcios, muitas demissões, muitas perdas de oportunidade, muitas mortes acontecem porque as pessoas não sabem dar uma resposta branda, uma resposta que alivia a situação e a carga daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não teve um treinamento de inteligência emocional. Então a pessoa aprendeu a agir daquela forma por falta de conhecimento. Mas nós estamos meditando em Provérbios justamente para adquirir sabedoria. Então a sabedoria nos mostra que uma pessoa que age sendo agressiva, ríspida, que xinga as pessoas, que maltrata o próximo, é alguém que está precisando de ajuda. Entender que o outro precisa de ajuda. E se nós estamos assim, é necessário que prestemos atenção no que está faltando para nós, para que nós tenhamos o controle da nossa vida, para que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento. Veja que a paz que excede todo entendimento é uma paz que, como a própria palavra fala, vai além do que as pessoas podem entender. As pessoas estão ali gritando, berrando, xingando, e a pessoa que tem a paz, que vai além de qualquer entendimento, ela preserva, ela conserva a paz. As pessoas de casa estão ali brigando, xingando, irritadas, mas aquela pessoa mantém a paz. Só você é dono daquilo que você faz e daquilo que você sente. As pessoas de fora não podem exercer domínio e controle em relação a você. Se você estiver decidido a não se incomodar e a manter o seu estado de espírito de calma e de paz em Cristo, você vai ouvir as pessoas berrando, gritando, xingando e você vai dizer: vem cá, vamos pensar como resolver essa situação? Isso gera logo, de maneira imediata, uma quebra naquela violência, naquela agressividade. Se você percebe que a pessoa quer se manter naquele estado, então você pode dizer: eu não vou conversar com você porque você mostra que não quer resolver o problema. Então, essas posturas e essas atitudes vão chamando a atenção da pessoa para que ela perceba que ela precisa corrigir a rota, o caminho, o curso da raiva, da fúria, da ira que está tomando conta do coração dela, para que ela mude e resolva o problema que está passando por um caminho que traz resposta, que traz solução. Portanto, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não seja ríspido quando alguém é ríspido com você, porque a única coisa que você consegue revidando da mesma forma, com a mesma frequência, é aumentar a frequência daquilo que vai trazer a guerra, a ruína, a briga, a discussão, a agressão, a violência. Fuja dessa frequência, saia dessa frequência, seja completamente diferente, traga uma nova frequência, uma frequência que quebra aquela força da fúria, da raiva e da ira, para trazer a paz. Versículo 2: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Quando você
É sábio, você fala a respeito de conhecimento. É bom quando você ouve os sábios falando a respeito de sabedoria, trazendo ensinamentos, trazendo conhecimento, porque você vai escutando, aprendendo, conhecendo e vai sendo atraído cada vez mais e mais para ser mais sábio. Que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Pessoas que carregam a sabedoria da palavra de Deus para tornar atraente o conhecimento, para que as pessoas abandonem a tolice e comecem a caminhar para a sabedoria. Verso 4: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja como você tem falado. Fale de forma amável com as pessoas, não fale mentiras, não cometa enganos, não seja alguém que fala palavras que não são verdadeiras. As pessoas não gostam quando elas descobrem que você é mentiroso, que você não fala, falta com a verdade. Você perde a credibilidade, a confiança das pessoas. Mas quando você tem amor, afeto, verdade naquilo que você fala, você traz como árvore de vida para as pessoas. Versículo 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O coração dos tolos só pensa em coisas erradas, só pensa na falsidade, na mentira, no engano, em como trapacear o próximo. Mas os sábios, eles pensam em ter sabedoria e em fazer a coisa certa. E falam a respeito disso. Espalham esse conhecimento. Verso 14, o que versículo 7 nos ensina que devemos prestar atenção nas pessoas com quem nós andamos. Se nós percebemos que a pessoa pensa o tempo todo em bobagens e não quer mudar a sua rota, o seu caminho para buscar sabedoria, então essa pessoa deve ser afastada do nosso relacionamento porque ela não vai agregar, ela não vai trazer valor. Nós devemos andar com pessoas que geram valor para nós. Pessoas que geram valor são pessoas que têm palavras de sabedoria, que nos trazem conhecimento, que nos fazem obter resultados cada vez melhores. Para termos resultados melhores, precisamos ouvir as palavras dos sábios. Por isso é importante andar com pessoas que são inteligentes, com pessoas que têm excelentes resultados na vida espiritual, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida conjugal, na vida sentimental, nos relacionamentos sociais. Vamos prestar atenção nos resultados que as pessoas colhem na sua vida pessoal. E assim nós devemos assumir duas posições: a posição de amigos, daqueles que são sábios, e a posição de conselheiros daqueles que estão se perdendo. E aqueles que nessa posição de conselheiros podemos salvar muitas pessoas, mas aqueles que realmente não quiserem ser salvos, devemos deixar para que o tempo, cada pessoa tem o seu tempo. Talvez alguma pessoa está sendo tola, você quer salvá-la, mas não é o tempo dela. Então é necessário se afastar e seguir os nossos caminhos, caminhando para salvar os que devem ser salvos e aprendendo com os que são sábios e que têm lições para gerar valor e nos ensinar cada vez mais para aprendermos todos os dias mais e mais. Verso 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Discernir significa fazer diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, o coração que sabe discernir entre o bem e o mal, ele sempre vai buscar o conhecimento para poder decidir sempre pelo melhor, por aquilo que é bom. Agora, a boca dos tolos, o tolo, ele só fala o que é insensato e ele se alimenta
de insensatez. Ele não se preocupa em obter conhecimento. O tolo se preocupa em fazer o que ele tem vontade de fazer. Você pode dizer para o tolo: se você fizer isso, você vai ter um péssimo resultado. E ele fala: mas agora eu quero fazer isso, então eu vou fazer porque eu vou fazer o que eu quero fazer. E ele, pela sua insensatez, passa e sofre a consequência. Verso 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então, o versículo 23 nos fala que as respostas assertivas, ou seja, a resposta que é acertada, que resolve aquele problema específico e que é falada exatamente no momento em que precisa ser dita para se resolver um problema, traz alegria. E é muito bom quando você recebe um conselho exatamente na hora em que você precisa tomar uma decisão, exatamente na hora certa para que você resolva a sua situação. E como que nós vamos ter respostas e conselhos na hora certa e bons conselhos? Se nós escolhermos bem as pessoas que andam conosco. Nós precisamos escolher bem as pessoas que caminharão conosco nessa jornada, nessa vida. Até porque nós temos apenas uma vida e não podemos desperdiçar o nosso tempo com bobagens e com pessoas que não têm compromisso em assumir a responsabilidade para uma vida próspera e uma vida abençoada. Versículo 26, ainda sobre a boca. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Veja que Deus, ele conhece os pensamentos de todos. Só o pensar em coisas ruins já desagrada a Deus. Isso nos mostra que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, por quê? Porque a nossa boca, na sequência, vai falar aquilo que nós pensamos. Quando você começa a conversar com uma pessoa, você fala: o que você está pensando? E ela começa a falar o que ela está pensando. Se ela pensa coisas ruins, se ela tem pensamentos maus, ela vai começar a dizer a você sobre esses pensamentos. Antes de uma pessoa convidar alguém para a prostituição, para o furto, para um crime, para um engano, para uma trapaça, para uma corrupção, a pessoa pensou nisso. E depois que ela pensou, ela fala a respeito disso. Por isso que o verso 26 fala que o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Porque quando a pessoa está pensando, ela já está tendo comportamento. Na sequência, ela vai tomar as ações, ela vai abrir a boca para falar a respeito desses pensamentos. Por isso que a segunda parte fala: mas se agrada de palavras sem maldade. Quando a pessoa fala palavras sem maldade, ela fala aquilo que ela pensa. A pessoa que fala palavras sem maldade está revelando os seus pensamentos, que são pensamentos bons, pensamentos que não têm maldade. Por isso o versículo 26 fala: o Senhor detesta o mal desde a sua formação, desde o momento em que você começa a pensar a respeito de fazer o mal. Então, quando seus pensamentos quiserem caminhar para a prostituição, a lascívia, o adultério, a mentira, o engano, a trapaça, a preguiça, o pensamento: eu não quero orar agora cedo, eu não quero fazer o meu exercício agora, eu não quero realizar a tarefa que eu preciso fazer para a escola ou para o meu trabalho, eu quero fazer depois. Quando esses pensamentos vêm à sua mente, você deve combater esses pensamentos. Você deve dizer: eu tenho compromisso, eu vou fazer tudo na hora certa e vou ter uma vida próspera e vou governar sobre os meus pensamentos. Eu vou fugir de tudo aquilo que é mal, de tudo que não honra a Deus. Você deve dizer em voz alta, combater esses maus pensamentos, para que eles não tenham entrada e não possam estar
De maneira nenhuma na sua vida. Verso 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Os ímpios não têm compromisso em buscar conhecimento. Os justos procuram ajustar a sua vida completamente à vontade de Deus. Procuram fazer com que a sua vida seja completamente ajustada, que seja exatamente como uma roupa que veste de maneira perfeita na vontade de Deus para fazer exatamente o que Deus quer que elas façam. Então o justo ele pensa bem antes de responder, porque o justo está o tempo todo pensando a respeito do que ele tem pensado. O justo está sempre fazendo autoavaliação, verificando se os seus pensamentos estão de conformidade com a palavra de Deus, para que ele possa dizer alguma palavra. Mas o tolo, ele não tem compromisso com buscar sabedoria. O tolo se preocupa apenas em fazer o que lhe vem à mente, o que lhe vem na cabeça, independente das consequências. Por isso os ímpios sofrem muito nessa terra, porque de decisões erradas em decisões erradas, eles vão sofrendo, jorrando o mal e recebendo como consequência o mal que plantam. Nós recebemos a colheita de todas as sementes que nós plantamos. Se plantamos boas sementes, vamos colher bons resultados. Mais sementes, maus resultados. Verso 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Esse versículo nos fala que aquele que anda com Deus, ele usa sua boca para falar com Deus. Ele usa as suas palavras para conversar com Deus de maneira constante. Todo aquele que quer encontrar Deus precisa ter uma vida de oração constante. Você não precisa estar no seu quarto para orar. Existe essa oração especial em que você entra no seu quarto, você fecha a porta, fala com Deus em secreto, ele te ouve em secreto e te responde em secreto, que Jesus mencionou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sobre a oração que é feita dessa forma. Mas você pode orar no seu pensamento. Quando você está no transporte público, quando você está dirigindo, dentro do seu trabalho, você pode fazer a sua oração pedindo que Deus, pelo Espírito Santo, te ilumine para trazer a solução adequada para cada situação no seu trabalho. Você pode estar em oração em todo o tempo. Busque ter uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus. Uma vida onde você é guiado e dirigido pela ação, pelo mover do Espírito Santo, para que você tenha autocontrole, autodomínio, tenha soluções e respostas que são de Deus para todas as situações. Os ímpios, eles não vivem essa vida de oração. Eles fazem o que eles querem. E quando nós fazemos o que queremos, errando, o Senhor fica longe de nós. Estando o Senhor longe de nós, é mais fácil de errar, tropeçar, cair, porque o caminho de Deus é que é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada, a palavra do Senhor, ela serve como proteção, como escudo para aqueles que confiam nela. Por isso é importante andar com uma vida de oração. Use as suas palavras para falar com Deus. Use as suas palavras para trazer calma para aqueles que estão agoniados, aflitos e que precisam de uma boa palavra. Use as suas palavras na hora certa. Não fique falando o tempo todo. Preste atenção antes de responder. Com essas precauções, procedendo dessa forma, você vai colher bons resultados em muitas áreas da sua vida. O segundo recorte fala sobre a soberania de Deus. O verso 3 fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E o versículo 11 nos fala que a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor,
quanto mais os corações dos homens. Esses dois versículos nos mostram que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Os olhos dele estão por toda parte. Ele observa de maneira atenta os que fazem o bem e os que fazem o mal, e ele tem o poder sobre a morte, tem o poder para dar o livramento da destruição. Tudo está diante de Deus. Quanto mais o coração dos homens, ou seja, tudo que nós pensamos, ele sabe o que pensamos. E também ele retribui para cada um segundo as suas obras. Deus é soberano, ele tem o governo, o domínio sobre todo mundo. O terceiro recorte fala sobre disciplina e repreensão. Esse segundo recorte, antes de entrarmos no terceiro recorte, esse segundo recorte, qual a importância de sabermos da soberania de Deus? É que muitas vezes nós queremos um resultado na nossa vida e nós esquecemos de falar com Ele. Se alguma coisa que você tem desejado, que você tem buscado, ainda não lhe veio, peça a Deus que lhe responda. Ele é soberano, ele sabe o que vai no seu coração. Mas você precisa conversar com ele e dizer: no meu coração eu estou pensando nisso e nisso, Deus. O Senhor está comigo nesse propósito? Esse caminho está correto? Como nós vimos em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Muitas vezes você está por um caminho que você pensa que é bom, mas quando você fala com Deus e quando você atenta para a soberania dele, ele responde a você e você pode corrigir o curso, a rota do seu caminho. Agora vamos para o terceiro recorte, que fala sobre disciplina e repreensão. Lá no versículo 5 está escrito assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. O versículo 10 fala que há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Então nós vemos que no versículo 5 fala que aquele que não tem juízo, que é insensato, não tem bom senso, ele não se importa com a disciplina do pai. Ele não se importa com os mandamentos, não se importa com o conselho, não se importa quando alguém diz para ele: você está no caminho errado. Agora, quem acolhe a repreensão mostra, revela que tem prudência. A prudência é um nível de sabedoria em que a pessoa consegue tomar a decisão exata entre duas ou mais alternativas. Eu sempre falo aqui no canal que a prudência, um dos exemplos é cruzar o sinal amarelo. O sinal amarelo significa atenção. Tem duas opções: a pessoa pode avançar e pode parar. A pessoa vai tomar a decisão certa se ela prestar atenção de onde ela está em relação ao sinal que ficou amarelo. Assim também, aquele que a repreensão, ela quando alguém nos corrige, quando alguém chama a nossa atenção, é como um sinal amarelo. Está dizendo: olha, esse caminho pode não ser aquilo que você espera. Quando você acolhe a repreensão, quando você para meditar a respeito do que foi falado, você mostra que você tem prudência. Um conselho, uma repreensão, pode fazer você parar naquilo que você estava indo e pode fazer você avançar e até ir mais rápido quando você percebe que você está indo pelo caminho certo. Então a repreensão ela serve para nos dar um alerta. Aquele que ouve a repreensão mostra que tem prudência. Mas o versículo 10 fala: existe uma lição severa para quem abandona o seu caminho. Se ele desprezar a repreensão, ele morrerá. Ele vai falhar, vai cair no erro, vai cair no engano, porque foi alertado e ignorou o alerta. Versículo 12, ainda sobre essa questão de disciplina e repreensão. Versículo 12 fala: o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Sabe, muitas vezes nós ficamos arrogantes e orgulhosos. Nós queremos ser donos da verdade. Não queremos aceitar que aquela outra pessoa tem sabedoria e pode nos trazer uma resposta mais adequada. Porque nós queremos acertar por nós mesmos. Mas muitas vezes
nós estamos sem visão a respeito de alguma coisa que estamos fazendo. Ter a humildade de entender a importância do nosso próximo, ter a humildade de saber que muitas vezes aquela pessoa que tem bons resultados, ela tem bons resultados não à toa, mas porque ela sabe algo mais que nós não sabemos. Ter a humildade de receber a correção, de escutar, de aprender, pode nos dar livramento de muito mal. Então, o zombador, ele não gosta de quem o corrige, ele não aceita, mas ele não procura ajuda do sábio. Mas quem é sábio, procura o conselho do sábio e acerta o caminho. Quarto recorte fala sobre riqueza. O versículo 6 fala assim: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. O justo ajusta todas as suas palavras, as suas ações, os seus comportamentos, as suas decisões, as suas atitudes, a tudo aquilo que é correto. Ele fica bem ajustado com o reino de Deus. Quando ele obtém riqueza, toda a riqueza que ele conquistou foi com base na justiça. Então, o seu tesouro é um grande tesouro porque é um tesouro estável, firme, seguro, em que ele não tem medo e não deve nada a ninguém. Agora, os ímpios, quando eles conquistam os seus rendimentos por meio de trapaças, mentira, corrupção, engano, venda de um produto que não corresponde a toda a qualidade que foi anunciada na publicidade, na propaganda. Quando a pessoa ganha os seus rendimentos dessa forma, ela fica inquieta, porque ela sabe que ela vai ser avaliada, que ela vai ser questionada, que quando o cliente descobrir que o produto não é tudo aquilo, vai trazer questões que podem cair na justiça. Então, os rendimentos dos ímpios trazem inquietação. O versículo 6 nos ensina que vale a pena manter a honestidade, a verdade, a sinceridade, a correção, a transparência naquilo que você vende, no serviço que você presta, naquilo que você faz para as pessoas, porque quando você faz isso, você tem de fato um grande tesouro. A sua riqueza não tem nenhuma inquietação. Mas quando você foge da correção, você junta a sua riqueza com falta de tranquilidade. O quinto recorte fala sobre a justiça. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Deus ama quem busca a justiça. Deus não tem pacto, não tem relação, não tem aliança com a injustiça, porque o caminho dos ímpios, o caminho da injustiça, é um caminho que necessariamente gera prejuízo para o próximo, gera o prejuízo para alguém que vai ser injustiçado. E o segundo mandamento é: ama ao teu próximo como a você mesmo. Se você não ama o próximo e você faz mal para o próximo, você está desonrando a Deus, porque Deus ama a todos. O nosso compromisso é amar a todos. Deus enviou seu Filho para morrer para todas as pessoas, porque Deus deseja o bem de todos. Aquele que está com Deus precisa ser como Deus, desejar o bem de todos. Quando você engana, trapaceia e faz o mal para o próximo, você na verdade mostra que não tem consideração para alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você está mostrando que desrespeita o próprio Deus. Por isso Deus detesta o caminho dos ímpios. Porque Deus sabe que alguém vai se machucar, alguém vai ser enganado, alguém vai sofrer pela ação de um ímpio que tomou a decisão de prejudicar o próximo. Agora, Deus ama quem busca a justiça, porque quem busca a justiça busca fazer o bem para todos, exatamente a vontade de Deus. O sexto recorte fala sobre alegria e angústia. O versículo 13 fala: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Versículo 15: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa.
Então nós vemos que o versículo 13 fala que quando uma pessoa está alegre, você logo vê no rosto. O rosto da pessoa que está alegre transparece. E esse versículo, quando diz isso, está nos dizendo assim: como é bom quando nós estamos alegres, como é bom quando nós estamos felizes, como é bom quando o nosso coração está bem disposto e está em festa. Porque quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, nós estamos bem dispostos, nós fazemos a diferença no meio em que estamos. Nós transformamos os ambientes ruins, com aflição, com opressão, em ambientes de paz, em ambientes que trazem socorro para as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando uma pessoa angustiada, quando uma pessoa que está com o seu espírito oprimido chega no ambiente, ela traz aquela carga, ela traz aquela infelicidade. Veja que o verso 15 fala: todos os dias do oprimido são infelizes. Ela carrega a insatisfação, ela tira a alegria do ambiente. Então, o versículo 13 e 15 nos falam que nós devemos combater a angústia. No dia da angústia, clame ao Senhor. No Salmo 140, no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, que corresponde a um problema que você não tem como resolver, dobre o seu joelho no seu quarto e fale com ele, com Deus, sozinho. Diga para ele: Deus, eu tenho uma questão que eu não consigo resolver. Eu preciso que o Senhor me dê a alegria e a paz que vem do Senhor. Eu sei que o Senhor já tem o controle de tudo na vida. Me torna a trazer a alegria. Me traz a resposta e a saída, a solução, para que do outro lado eu possa me alegrar e contar o testemunho, contar que o Senhor é bom, que o Senhor fez com que eu saísse dessa situação de angústia e tivesse a vitória para ter novamente alegria e um cântico na minha boca. Não fique vivendo com angústia, desfrutando dela, estando oprimido, se deixando abater, se deixando ficar amargurado. Tome uma atitude. Fale com Deus. Também, no campo físico, procure pessoas. Procure o pastor, procure o padre, procure os amigos que fazem parte da igreja, que têm uma boa palavra. Procure conselheiros, procure um tratamento com um psicólogo. Fale a respeito da situação que gera angústia em você. Reaja, não fique paralisado. Tem algumas pessoas que se trancam no quarto e ficam ali: estou angustiado, estou com essa dor no peito, estou com essa dor no coração. E elas não fazem nada. Procure abrir a porta e mesmo que você sinta um dia que o dia está infeliz, diga: eu vou caminhar, eu vou dar 2 voltas na quadra, eu vou respirar profundamente, eu vou beber água, eu vou olhar para o céu e vou dizer: Deus é bom. Pegue uma folha de papel e escreva 10 razões que vale a pena viver. Lembre-se, feche os seus olhos e lembre de momentos felizes. Pegue o seu álbum de fotografias dos momentos de alegria e comece a relembrar que você teve muitas alegrias na vida. E saiba que a vida não vai ficar para sempre nessa angústia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, no versículo 5 fala isso. O sétimo recorte fala sobre o temor do Senhor. Versículo 16: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Não adianta nada você conseguir muita riqueza por meio de trapaça, corrupção, engano, fraude e desonestidade. Você sempre vai ficar inquieto, porque você pode ser descoberto e você pode ser questionado na justiça, mas quando você conseguiu as suas riquezas respeitando a Deus, o temor do Senhor significa que você fez as coisas de acordo com a vontade de Deus, que você fez as coisas de forma correta, honesta, verdadeira, sincera.
Então, o pouco que você tem com o temor do Senhor vale mais, é melhor do que grande riqueza e inquietação. Esse versículo nos mostra que não devemos seguir a recomendação daqueles que são falsos, trapaceiros e enganadores, que prosperam, que enriquecem usando estratégias que fazem o mal ao próximo. Não devemos ter inveja daqueles que praticam o mal. Pelo contrário, devemos deixar de lado aquilo que eles fazem e entender que o que estão fazendo é errado. O oitavo recorte fala sobre amor e ódio. O versículo 7 fala: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O ódio gera possibilidade de morte, gera contendas, discussões, guerras, conflitos, pessoas com os seus corações carregados de angústia, de aflição, de tristeza. O amor traz a paz, traz a amizade, traz o abraço, traz a leveza no ambiente, traz a calmaria, traz a harmonia, a realização da felicidade. Então, é melhor ter verduras na refeição, onde existe o amor, porque o amor traz plenitude, do que você ter um boi gordo acompanhado de ódio. Muitas vezes você não consegue nem comer a boa comida quando você está carregado de ódio. Não vale a pena você estar em um ambiente carregado de raiva, mágoa, ódio, ressentimento. Antes de você se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com como você vai viver, você precisa se preocupar em que exista paz. Existe um valor que vem antes da provisão material, que é o relacionamento com Deus. Por isso, Jesus disse para os discípulos que eles não deveriam ficar preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir, mas eles deveriam buscar primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas seriam acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, você busca a comunhão com Deus, você tem o relacionamento com o Espírito Santo, você tem um ambiente de harmonia, de paz, de amizade, companheirismo, fidelidade e amizade, e nesse ambiente, tudo aquilo que você vive é agradável, é motivo de alegria e de sorriso. Talvez você está em uma empresa há muito tempo, com uma alta remuneração, e está pensando: eu não posso largar esse lugar, porque eu ganho muito bem. É hora de você olhar para o céu. No Salmo 121 está escrito: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Peça que Deus lhe mostre uma saída. Peça que Deus lhe mostre uma solução. Às vezes, sair desse lugar e procurar uma outra porta de trabalho, onde você recebe menos, o menos pode ser mais. Veja se você precisa. Procure algo que se adapte à sua necessidade, mas que carregue o amor, que carregue a paz. Isso vai valer mais do que você estar em um lugar em que o seu ganho é maior, mas em que o seu risco de ter um infarto, de ter um problema na saúde, é muito maior. E você pode vir a falecer antes do tempo e deixando a sua ausência para as pessoas da sua família. É necessário sopesar essa questão do boi gordo e das verduras. Menos com Deus e com paz, com harmonia, com realização, com felicidade, com a provisão do que é necessário, vale mais do que a abundância que vem carregada com ódio. Nono recorte: paciência. Versículo 8: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então nós vemos que aquelas pessoas que ficam irritadas facilmente, elas logo trazem discussão no ambiente. Agora, a pessoa que tem paciência é a pessoa que escuta as outras e ela sempre vai acalmar a situação. Ter paciência é muito importante, não se deixar abalar e se abater por causas externas. Mantenha a sua comunhão com Deus e o seu estado de calma e de confiança de que tudo o que você está fazendo está certo e está sendo feito no tempo certo. Não adianta querer apressar
processos, apressar coisas dependem do tempo, que dependem do tempo. Uma criança só nasce depois de 9 meses. Algumas nascem prematuras, mas elas precisam ficar em incubadoras até conseguirem cumprir o tempo necessário para que possam respirar de maneira independente. Perceba-se que quando uma criança nasce prematura, você precisa fazer um remendo para poder corrigir a situação. Os processos naturais, aquilo que acontece naturalmente com o tempo, é melhor do que querer apressar as coisas. Muitas vezes você fica irritadiço porque uma coisa na vida não aconteceu como você queria e no tempo que você queria. Tudo tem o seu tempo. Aprenda a respirar e a dizer para você mesmo: eu sei que eu estou nesse processo e no tempo certo, isso tudo está acontecendo, isso logo vai se completar. Tenha paciência. O que tem tirado a sua paciência? Pare, reflita sobre ter paciência. O 10º recorte, sobre a preguiça. O versículo 19 fala assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O preguiçoso é aquele que deixa de fazer o que tem que fazer no tempo certo. Ou é aquele que não faz o que precisa ser feito. Quem não faz o que precisa ser feito é o preguiçoso absoluto. Aquele que faz as coisas sempre atrasado é o procrastinador. Aquele que deixa para fazer tudo em cima da hora. Quem não faz nada do que tem que ser feito ou quem faz as coisas fora do tempo vai ter uma vida cheia de problemas, uma vida onde os resultados esperados nunca vêm na hora certa. Mas aquele que é justo consigo mesmo, que valoriza o seu trabalho, que valoriza o seu tempo, que administra o seu recurso, que administra o seu tempo, consegue ter uma vida como se fosse uma estrada plana, um caminho que é reto, um caminho tranquilo, em que tudo dá certo, em que as coisas acontecem no tempo certo, porque a pessoa fez o que precisava ser feito. Você tem feito o que precisa ser feito? Às vezes, nós ficamos irritados e perdemos a paciência fazendo uma relação entre o 10º recorte e o 9º recorte, porque nós fomos preguiçosos, porque nós fomos procrastinadores, não fizemos o que precisava ser feito no tempo certo. Então veja que cuidar da diligência no que você faz contribui para que você tenha paciência. Se você faz as coisas corretas no tempo certo, os resultados vêm no tempo certo. E você não precisa ficar irritado, querendo acelerar o processo. Muitas vezes nós queremos acelerar alguma coisa que nós deixamos de fazer no tempo certo. Então faça as coisas no tempo certo. Fuja da preguiça para que você alcance os resultados no tempo certo e não tenha que ficar esperando, não tenha que ficar tendo paciência daquilo que você não precisaria ter paciência. Bastava você fazer as coisas no tempo certo. 11º recorte fala sobre a sabedoria. O versículo 20 fala que o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Então o filho que é sábio, ele presta atenção no que o pai fala. Nossos pais, aqueles que são responsáveis pela nossa educação, nem todos foram criados pelo pai e pela mãe, alguns foram criados pelo vô, pelo tio, pela tia, ou de repente foram adotados, mas aquela pessoa que se preocupa com você, de repente é o seu patrão, de repente é o seu pastor, o padre, aquela pessoa que você confia, que está ali na mesma comunidade que você frequenta, essa pessoa que cuida de você, que se preocupa com você, se você for sábio, você escuta essa pessoa. Então, o filho sábio dá alegria a seu pai. Aquele que escuta os seus mestres, aquele que escuta os seus pais, dá alegria para eles. Agora, o tolo despreza a sua mãe, despreza o conselho, despreza as boas palavras que recebe. Versículo 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. O versículo 21 faz a diferença entre o insensato e o sábio. O insensato fica feliz, fica alegre, né? Ele se alegra. A insensatez deixa a pessoa que não tem bom senso alegre. Mas o homem de entendimento procede com retidão. Ou seja, o homem que entende as coisas da vida, que tem sabedoria,
que busca informação e conhecimento, ele faz a coisa correta. Nós já falamos nos recortes do capítulo 9 que a sabedoria tem 7 colunas. A primeira coluna é a instrução, a segunda coluna é o conselho, a terceira coluna o conhecimento, a quarta coluna a inteligência, a quinta coluna o entendimento, a sexta o discernimento e a sétima é a prudência. Quando nós falamos aqui, o homem de entendimento procede com retidão, o homem de entendimento é aquele que tem instrução, ouve os conselhos das outras pessoas que são mais experientes que ele e que são pessoas que têm resultados favoráveis e positivos. Ele busca conhecimento e ele usa a inteligência para processar tudo o que ele aprendeu para entender bem a respeito de cada situação da vida. Então, esse homem, que é o homem de entendimento, ele procede com retidão. Por que ele procede com retidão? Porque ele sempre está buscando instrução, conselho, conhecimento, usando a sua inteligência para entender as coisas. Então, como ele entende das coisas, ele vai fazer sempre a coisa correta. Agora, na primeira parte do versículo 21, aquele que não tem bom senso, ele é realizado, ele fica alegre, ele fica feliz com a insensatez. Ele fica feliz em fazer o que ele quer fazer na hora que dá na telha dele, na hora que dá na cabeça dele. Ele quer fazer apenas o que ele pensa, o que ele quer. Ele não pensa que muitas vezes aquilo que ele quer pode ser algo ruim. Muitas pessoas querem comer muito doce, acabam com diabetes. Muitas pessoas querem comer em excesso, acabam obesos. Muitas pessoas querem ficar de braços cruzados, sentados no sofá, sem terem que sofrer uma corrida, uma atividade física. E acabam com problemas do sedentarismo, problemas quando estão com mais idade nas suas articulações, no seu movimento, porque se negam a fazer o que precisa ser feito. O insensato, ele fica feliz em fazer o que ele quer. Mas o homem de entendimento, ele sabe, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra para que eu tenha comunhão com Deus. Eu preciso controlar a minha alimentação. Eu preciso sair e praticar uma caminhada, uma corrida, pedalar, fazer alguma atividade física para que as minhas articulações sempre estejam bem e na minha melhor idade, eu tenha qualidade de vida. Aquele que tem entendimento faz o que precisa ser feito, ele procede com retidão. Versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Veja que o versículo 22 fala sobre a segunda coluna da sabedoria. A primeira é a instrução, a segunda são os conselhos. Os conselhos são ensinamentos que nós colhemos de pessoas mais experientes naquele negócio. Nem sempre o conselheiro é uma pessoa mais velha. Quando você busca conselho a respeito de tecnologia, muitas vezes o nosso conselheiro em tecnologia vai ser um adolescente ou um jovem. Por quê? Os adolescentes e os jovens, eles lidam mais com tecnologia. E muitas vezes você pode ter um adolescente de 14 ou 15 anos que mexe tanto com um programa, com um celular, com um notebook, com um computador, que ele sabe muito mais do que uma pessoa que tem mais idade. Tem muitas pessoas que associam o conselho apenas com as pessoas mais velhas. O conselho, ele tem que vir daquele que é especialista naquele assunto, daquela pessoa que sabe bem a respeito daquele tema. Quando você tem o conselho das pessoas que têm bons resultados naquele negócio, você vai ser bem-sucedido. Por isso que o verso 22 fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando existem muitas pessoas que têm resultados positivos naquele negócio, eles vão saber dizer tudo o que você precisa fazer para tomar o caminho certo. Verso 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Então veja, o caminho da vida, quem faz as coisas certas, aquele que é sensato, ele encontra o caminho para cima, para que não desça à sepultura. Verso 31 fala, ainda sobre esse assunto de sabedoria, o verso 31
Fala, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, se você ouve, você sempre vai andar com os sábios. Por que esse versículo fala que você terá lugar permanente entre os sábios? Os sábios, eles não andam com pessoas que são tolas. Se uma pessoa que está andando com eles começar a mostrar que está se desviando da sabedoria e começa a tomar decisões que são erradas, os sábios automaticamente começam a se afastar. Porque o sábio é aquele que vai sempre caminhar com os que são sábios, para sempre acertar e não receber influência que possa levá-lo ao erro. Então, aquele que ouve a repreensão construtiva, aquele que escuta as palavras dos sábios, sempre vai ser bem-vindo entre eles, vai ter um lugar permanente entre eles. Agora, se a pessoa começa a tomar decisões erradas, os sábios vão se afastar dessa pessoa. Verso 32: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Esse versículo 32 é muito importante, porque ele fala que quando nós recusamos a disciplina, nós estamos sendo negligentes com com nós mesmos. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve por que faz pouco caso de si mesmo? Está perdendo a chance de ter bons resultados. Disciplina é seguir uma rotina, seguir também os ensinamentos e os aprendizados. Quem se recusa a orar todos os dias, a ler a palavra todos os dias, faz pouco caso de si mesmo. Está deixando de prestar atenção que vai ficar longe de Deus. Quem não cuida da sua alimentação, não cuida da sua atividade física, não cuida da sua higiene pessoal, não cuida da sua vida sexual, dos seus pensamentos, para que os seus pensamentos sejam honestos, que é combate à pornografia, pensamentos de adultério, pensamentos de fornicação. Quem combate isso todo dia e é disciplinado em fazer a coisa certa, está cuidando da sua vida. Mas quem se recusa à disciplina, se entrega a essas coisas, faz pouco caso de si. Quem faz isso não está cuidando da própria vida, está se arruinando, está dando um tiro no próprio pé, está fazendo mal para si mesmo. Quando a pessoa não ora, não busca Deus, não pratica sua atividade física, não quer fazer o seu esforço diário para que possa ter força, saúde, renovação espiritual, renovação no seu casamento, a pessoa que se recusa à disciplina não escuta a recomendação do marido, da esposa, que já deu um feedback, já falou: olha, isso me faz mal. Preste atenção naquilo que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos estão falando, que os seus pais estão falando. Porque se você recusa a disciplina, você está fazendo pouco caso de você mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Quando você ouve a repreensão vem como, muitas vezes, como instrução para você, como conselho para você, como informação e conhecimento. Use a sua inteligência para processar o que as pessoas estão te dando de conselho, de instrução, de conhecimento. Quando você usa a sua inteligência, você está trabalhando no campo da sua sabedoria para ter entendimento das coisas da vida. E quando você entende, você faz a coisa correta e você escapa do mal e tem uma vida bem-sucedida. Vá atrás de uma vida bem-sucedida. Versículo 33: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Ou seja, temor significa ter medo e significa ter autorrespeito. Temor do Senhor não significa ter medo de Deus. É no segundo sentido que nós usamos temor do Senhor. Ter autorrespeito por Deus. Aquele que tem temor do Senhor, que tem autorrespeito por Deus, o temor do Senhor, ou seja, a preocupação em obedecer a Deus de maneira correta e exatamente como Ele nos ensina a sua vontade, ensina a sabedoria. Nós adquirimos a sabedoria tendo temor ao Senhor. Você que não acompanhou todos os recortes até aqui, veja o vídeo do capítulo 2 de Provérbios, os recortes de Provérbios 2. Lá no Provérbios 2, existe a explicação de como que você recebe, como que você alcança o temor do Senhor. Fala no versículo 1 até o versículo 5, que se você inclinar
o seu ouvido, torná-lo atento para os mandamentos, e você inclinar o seu coração, e você abrir a sua boca e clamar por sabedoria, e se você correr atrás da sabedoria como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor. Ou seja, se você prestar atenção nos mandamentos, você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso que o versículo 33 fala que o temor do Senhor ensina a sabedoria. Toda essa dedicação dos ouvidos, do coração, de aquela a busca, o desejo de ter a sabedoria, de estar respeitando a Deus, ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Não tem honra para quem é orgulhoso. A honra, o orgulhoso, ele não consegue ter a honra porque logo ele mostra que ele se considera superior aos outros. Ninguém honra alguém que coloca os outros como se fossem menores, inferiores, súditos, porque as pessoas se sentem desvalorizadas. Aquele que é arrogante e orgulhoso e que coloca o próximo em uma condição de inferioridade está dizendo que as outras pessoas não têm honra. Então não tem como o orgulhoso receber novamente a honra. O 12º recorte fala sobre orgulho, justamente o orgulho. Versículo 25: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O versículo 25 nos fala do cuidado do Senhor, que o Senhor, ele vela por aqueles que são necessitados e são fracos. Quando eles confiam em Deus, Deus vela por eles. Mas aquele que é orgulhoso, o orgulhoso é aquele que acha que não depende de Deus. É aquele que pensa que é superior e que tem força para realizar tudo o que quer. O que o versículo 25 está falando na primeira parte é que a pessoa pode achar que tem muita força, que tem muito poder, que o seu dinheiro compra tudo, mas Deus, no final de tudo, é que reina e governa sobre a terra. E quando Deus resolve soprar o vento para mostrar para o orgulhoso que aquilo que ele tem, ou que aquilo que ele estudou, ou que aquilo que ele pensa que não vale nada diante da grandeza dele, Deus faz isso de maneira muito simples. Ele derruba com um sopro. Apenas ele determina que aquilo aconteça e o orgulhoso logo cai. A arrogância e o orgulho e o pensamento do orgulhoso de que é algo além do que realmente é uma ilusão. O orgulho, ele é uma imaginação vã de quem pensa que aquilo que tem, que as suas riquezas, fazem dele melhor ou superior do que os outros. Deus, ele cuida da casa da viúva e permite que o orgulhoso seja derrubado, mostrando que nada prevalece diante da grandeza dele. Apenas o Senhor é honrado e digno de honra e tem todo o poder. O ser humano, no seu orgulho, por mais que tenha, por mais que saiba, é como o pó da terra. Logo passa, somos mortais. Se alguém pensa alguma coisa de si mesmo que é superior, deve pensar melhor. Paulo escreveu: aquele que pensa mais a respeito de si mesmo deve prestar atenção no seu pensamento. Ninguém pense mais além do que convém pensar a respeito de si mesmo. O 13º recorte fala sobre a avareza. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento é aquele que procura economizar, é aquele que não se dispõe a colocar os recursos financeiros para comprar o melhor para a sua família. O dinheiro, ele não foi feito para ser guardado, armazenado no banco. Guardar o dinheiro no banco, ter aplicações financeiras que geram rendas passivas, como os juros que você recebe de uma aplicação, para se ter uma renda, um rendimento a mais, sem ter que trabalhar, é uma parte importante da vida. Quem estuda educação financeira aprende que você deve
ter uma reserva de emergência para fazer frente às situações imprevistas, que deve corresponder a 10% do que você ganha, guardar em uma conta que você pode sacar rapidamente nas horas de urgência. Você também deve ter uma aplicação financeira que você vai acumulando no longo prazo. As pessoas colocam dinheiro nos fundos imobiliários e também em ações que pagam dividendos, que são rendas que você recebe sem você precisar trabalhar pelo investimento que você faz. Mas tem algumas pessoas que colocam essa regra de guardar o dinheiro antes, acima de tudo, a todo custo, nem que elas passem necessidade. Então, há necessidade de se ter um equilíbrio em relação a essa questão de guardar o dinheiro e de cuidar da provisão da família. O avarento põe sua família em apuros, porque o avarento ele vai numa situação de guardar o dinheiro para manter o seu projeto e atender às necessidades da família, ele vai colocar como prioridade o seu objetivo. Ele vai dizer: eu tenho o objetivo de guardar o dinheiro, então eu não vou colocar o dinheiro para a família. Por isso que o versículo 27 fala: o avarento põe sua família em apuros. Ele não tem sabedoria na administração dos recursos. Muitas vezes surgem necessidades da sua família que precisam ser atendidas naquele momento. Você não pode, por exemplo, deixar de valorizar no mínimo, um pouco de lazer. Tem pessoas que são radicais, elas cortam tudo dizendo que precisam guardar o dinheiro. E muitas vezes os filhos, a esposa, a família, deixa de fazer uma viagem, deixa de comer em um restaurante, porque o avarento, ele fala: eu tenho que guardar o dinheiro. Então, essa questão de avareza é: pense em como você tem administrado o seu dinheiro. É necessário guardar? Sim, mas também é importante se preocupar com o bem-estar da sua família. Talvez você precise mudar de negócio, aprender uma segunda renda, aumentar a sua renda, para que você possa proporcionar uma condição melhor para a sua família. Pense a respeito disso. Se você tem falta de sabedoria, faça um propósito com Deus, pedindo: Deus, me dá um direcionamento em relação àquilo que eu posso fazer para aumentar os meus rendimentos, para que a minha família possa ter a multiplicação e a prosperidade. Ore nesse aspecto. Tem pessoas que não oram nesse aspecto. Eu já vi pessoas dizendo assim: passamos por uma provação, por uma necessidade, mas se Deus quis assim, nós vamos sofrer. É assim que Deus quis. Esse discurso não corresponde ao que a palavra ensina. A palavra ensina que o Senhor ele tem alegria em dar o azeite, em dar o, o melhor da terra para aqueles que confiam nele. Então você pode orar com confiança, pedindo a Deus, orando o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode apresentar isso em oração, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, mostra um caminho de bonança, de multiplicação, de prosperidade, me dá a tua direção, me ensina, me ajuda, me orienta. E Deus vai trazer isso para você. Comece a prestar atenção na sua volta, se tem alguém que pode lhe ensinar alguma coisa, que você pode ter um segundo rendimento. Em Eclesiastes 11:1 está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias, isso vai voltar para você. Ou seja, procure várias habilidades, procure 2, 3 portas de trabalho, procure coisas que você possa fazer, que possam trazer multiplicação e prosperidade na sua vida. Agora, quem repudia o suborno viverá. A segunda parte fala: quem repudia o engano, né, o dinheiro que é dado para corromper as pessoas, viverá. O 14º recorte fala sobre ponto de vista e boas notícias. Versículo 30 fala: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Por que eu coloquei aqui no 14º recorte ponto de vista? Na vida, as pessoas têm os seus pontos de vista. Cada pessoa tem um óculos.
uma lente pela qual enxerga o mundo. Uma pessoa que está em depressão, ela enxerga o mundo com lentes que fazem com que tudo esteja sempre nublado, tudo está sempre cinza. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz está enxergando o mundo com lentes que mostram o mundo colorido, o mundo alegre. E esse versículo 30 fala: um olhar animador dá alegria ao coração. O que o versículo está dizendo é: nós, diante das situações da vida, podemos olhar para uma situação com as lentes de depressão ou com as lentes da alegria. Um olhar animador. Uma pessoa que olha para uma situação difícil com ânimo consegue colocar alegria no coração. A pessoa pode estar passando por uma situação de fome, de tribulação, de doença, mas pode dizer: mas eu ainda estou vivo, mas eu ainda consigo respirar pelo equipamento, então ainda há esperança. Ah, eu estou com fome agora, mas eu posso conversar com a pessoa da esquina, vamos ver o que eu posso fazer. Eu ainda estou respirando, eu ainda posso fazer alguma coisa. Esse olhar animador dá alegria no coração. Mas se a pessoa se abate, deixa-se ficar pelo olhar de depressão, a pessoa fala: ó vida, ó azar, estou doente, vou morrer. Esse olhar depressivo, se de um lado o olhar animador dá alegria ao coração, o olhar entristecedor traz tristeza para o coração. Então, veja qual o seu ponto de vista. Como é que você está olhando a situação que você está passando? Tenha um olhar animador. Olhe para cima. Mais uma vez o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O Senhor é que está na sua frente. O Senhor é que reina e governa na sua vida. Ou não é Deus que governa na sua vida? Se é o Senhor que está na sua vida, tenha ânimo. Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Então, o Senhor, tenha bom ânimo, ressuscite os seus sonhos nos seus pensamentos, tenha boas imaginações, arranque para fora os maus pensamentos. Os maus pensamentos abominam a Deus. Deus não gosta de pessoas que têm maus pensamentos, porque você tem maus pensamentos e na sequência você vai abrir a boca e começar a falar, reclamar, murmurar. Abra a boca, tenha bons pensamentos para que as suas palavras sejam: eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor me dá vitória, eu sei que o Senhor trará uma nova época, um novo tempo na minha vida. E as boas notícias revigoram os ossos, e aí você vai receber as boas notícias. Quando você receber as boas notícias, revigorar os ossos são a parte mais interna do nosso corpo, são a nossa estrutura. Ou seja, as boas notícias vão chegar a você e você vai ter a alegria brotando de dentro de você, lá no seu interior. Essa é o versículo do dia, no capítulo 15. Nós separamos aqui o versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então, busque, valorize o relacionamento com Deus, o amor a Deus acima de tudo. E o amor ao próximo, acima de tudo. O amor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, nos seus relacionamentos. Porque quando você tem amor, você tem tudo. Você tem paz, felicidade, tranquilidade, você tem abraço, você tem alívio. O boi gordo você pode buscar com novo trabalho, com novas oportunidades, com de várias formas. Mas ter o boi gordo, fazer todo esforço, todo empenho para conseguir riquezas, mas trapaceando, enganando, gerando ódio nas pessoas, gerando desconfiança, vai trazer a prosperidade, mas não vai valer a pena. Porque você não vai ter paz, você não vai ter o sono tranquilo, você não vai ter a harmonia, você não vai ter a alegria, você não vai ter a felicidade. Busque primeiramente o amor, faça as coisas de tal maneira que você seja
honesto, verdadeiro, transparente, correto, que você ande sempre no caminho da correção e da retidão. Esse é o versículo que eu separei do capítulo 15. Qual o versículo que falou com você? Deixa nos comentários qual o seu versículo do dia, dessa meditação. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que falou com você e compartilhe com as pessoas que você conhece. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.